Olá, eu sou a professora Edna, você está no Somatize e hoje eu vou responder a dúvida do Jefferson Costa. Ele me mandou lá no meu e-mail, dúvidassomatize@gmail.com. Ele perguntou como que a gente faz essa demonstração aqui, ó, usando números. Olha só, como que raiz cúbica de A vezes raiz quadrada de A é a mesma coisa que raiz quadrada de A. Ele quer saber como que isso acontece, mas ele quer que eu mostre isso com números. Ó, eu vou falar que esse nosso A é 4, tá? Fazer essa demonstração com o número 4. Então, a gente teria raiz cúbica de 4 vezes raiz quadrada de 4, e aí a gente vai mostrar que isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. Olha só, vou resolver aqui dentro primeiro, ó, raiz quadrada de 4. Então, eu vou repetir. Aqui, ó, raiz cúbica de 4. Esse 4 eu vou resolver. E aqui tá multiplicando, né? Sempre que tá sem sinal, fica multiplicando. A raiz quadrada de 4, Jefferson, você sabe que é 2, né? Bom, por que é 2, né? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o que eu teria aqui agora? Eu teria raiz cúbica de 4 vezes 2, isso é 8. Então, raiz cúbica de 8, para resolver agora, eu tenho que pensar que número vezes ele, vezes ele, vezes ele dá 8. E a resposta disso vai ser 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Então, do lado de cá ficou igual a 2. Voltando agora para fazer desse lado, ó. Raiz quadrada de 4 é o que a gente já falou aqui, ó. É 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, repare, eu cheguei na mesma coisa, eu cheguei numa verdade matemática, tá? 2 igual a 2. Então, mostrei, ó, por que dá certo para o número 4, tá? Uma outra maneira que a gente consegue enxergar isso, que aí provavelmente é feita na demonstração com esse A, é o seguinte. Por que a gente consegue chegar nessa ideia? Eu vou partir daqui sem resolver a raiz. Eu posso escrever, ó, vou mudar de cor. Ó, raiz cúbica, vou pegar o próprio 4, ó, raiz cúbica de 4 vezes raiz quadrada de 4. Sem tirar a raiz, eu posso falar que isso é raiz cúbica de 4 vezes... Esse 4, eu posso falar que é 4 elevado a meio. A raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a meio. Por que eu faço isso? Esse 1 veio daqui, como se fosse 4 elevado a 1, como se ele tivesse um expoente, e esse 2 veio da raiz quadrada. Então, eu sempre faço isso, ó, por exemplo, 5 é raiz cúbica de 5 elevado a 2. Isso eu posso falar que é 5 elevado a 2 terços. Ó, eu pego esse expoente e pego o índice da raiz. Então, é isso que eu fiz aqui, tá? Então, ó, peguei o expoente e peguei o índice da raiz. Tá, para que eu fiz isso? Ó, vou repetir. Isso aqui, ó, eu tenho uma multiplicação agora de potência de mesma base, sendo que esse 4 aqui eu posso falar que ele está elevado a 1. E aí, propriedade de potência de mesma base, eu posso manter a base e somar os expoentes. Então, seria isso aqui, ó, raiz cúbica de 4 elevado a 1 mais meio. E aí, como é que eu resolvo isso, Jefferson? MMC. 4 elevado a 1 inteiro mais meio, ó, eu preciso tirar esse MMC. Aqui é como se fosse 1, então eu teria que fazer, ó, 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2, mais 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1. Então, dentro da nossa raiz está raiz cúbica de 4 elevado a 1 mais 2, 3, sobre 2. Isso aqui eu também posso transformar novamente em raiz, né? Ó, 4 elevado a 3 sobre 2. Ó, eu posso falar que isso é 3. Esse 4, ó, fica lá dentro da raiz. O número que está de baixo, ó, fica aqui. E o número que está em cima, ó, é o expoente do 4. Fica dessa forma aqui, ó, certo? Aí, o que mais que eu posso fazer? Como eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso ou multiplicar, deixar uma raiz só, e aí eu faria, ó, 3 vezes 2, 6. Ou eu poderia ter trocado de lugar, colocado a raiz quadrada de fora e a raiz cúbica dentro, tá? Eu poderia ter feito aqui, ó, outra maneira, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 4 elevado a 3. Por que eu tô falando isso?
Porque se eu deixo desse jeito aqui, ó, eu posso, tipo, cortar esse índice da raiz, ó, e aí o que que me sobra, ó? Raiz quadrada, que esse 2, né, raiz quadrada de 4, que é o que a gente falou que daria, né, aqui, ó, raiz quadrada de 4. Se eu fiz desse jeito aqui, ó, eu posso simplificar, ó. Aqui eu divido por 3, aqui eu divido por 3. Então, eu teria 6 dividido por 3 é 2 e 3 dividido por 3 é 1. Ah lá, raiz quadrada de 4 elevado a 1. Novamente, olha lá, raiz quadrada de 4. Então, vê se você entendeu o esquema, Jefferson, de onde sai isso. Se a gente faz essa parte aqui de azul, ó, né? Se a gente faz esse esquema de tirar da raiz, juntar na propriedade de potência, a gente consegue ver claramente que vai sobrar uma raiz quadrada do número. Aqui eu fiz com o número 4, né? Mas poderia ser qualquer número que daria certo, né? Qualquer número real, não negativo. Então, ó, esse A tá aqui para representar qualquer número. Então, se eu faço um número que tem raiz quadrada, fica bem fácil. Mas se eu penso nessa regra aqui de azul, eu entendo que isso vai dar certo, por exemplo, para um 5, né? Que não tem raiz quadrada exata, né? Que não ficaria tão fácil de ver. Então é isso, Jefferson. Espero que você tenha entendido. Se era isso que você queria, você comenta aqui. Se não era, eu faço de novo. Vai conversando aí comigo, tá bom? Beijo. Tchau.